Fala pessoal, começando mais um Raikoncast, o podcast da Ciclo E-Commerce, feito para você, gestor de e-commerce e marketing, a vender mais. E o tema principal hoje é como que você pode estruturar uma estratégia de programa de fidelidade para o seu e-commerce. Para falar disso, hoje eu estou aqui com o CEO e fundador da Bonifique, Vinícius Fagundes. Fala, Vini. Opa, primeiramente, obrigado pelo convite aí. Acho que vai ser bastante legal abordar esse tema aí que não é tão abordado hoje no nosso mercado. Né? Show. Meu co-host aqui, Flávio, mais uma vez. Opa, aqui de novo, hein? Esse podcast aqui vai dar bom, hein? Um tema que a gente não trouxe ainda aqui. A gente vai aprender bastante. Bora lá, então. Vou te fazer uma pergunta que não estava aqui, então, hein? Manda lá. A gente fez um reviewzinho aqui, pessoal, mas vamos lá. Essa é difícil, hein? Quem que é o Vinícius? Como que é a tua história aí no mercado de e-commerce, Vini? Bom, hoje eu estou como CEO da Bonifique, né? Minha trajetória inteira praticamente foi no varejo, principalmente em ferramentas SaaS. Então, comecei lá na Vtex, então era engenheiro de software na Vtex. Saí da Vtex para fundar minha primeira startup, chamada YourViews. Hoje é uma das maiores plataformas de review para e-commerce, né? Então, atendendo desde os pequenos a grandes e-commerce. A Bonifique, a YourViews acabou sendo adquirida, né, em 2019 pela High Platform. Lá acabei atuando também com varejo, né, desde head de produto, trabalhei com BizOps, questão de processo, até 2023 fundar uma nova startup aí, que é a Bonifique, focado muito para o varejo também, tanto para o físico quanto para o online. Que legal, Vini. E assim, né, é muito legal quando a gente recebe um convidado que atua no e-commerce, só que em outro pedacinho, no seu caso, tecnologia e o mercado de SaaS, né? E como surgiu, assim, aquele estalo para definir o produto, a solução? A gente que está no serviço, a gente até brinca, né? Para a gente é um pouco mais rápido inventar alguma coisa, porque a gente, de fato, só adapta o que a gente vai executar. Sim. Mas produto não. Produto você tem que validar, tem que desenvolver, tem que fazer um MVP, né? Enfim, como foi isso para vocês? Eu acho que a idealização é muito parecida. Porque no final você está lá desenvolvendo um SaaS para o e-commerce, para o varejo, e todo dia ele vem com uma dor perguntando se você resolve. Então você ouve de um cliente, você ouve de outro, e aí você vai para o mercado, você vai para os eventos, né? Então você ouve ali, faz aquele network, ouve o que um varejo está precisando, o que o outro varejo está precisando, e aí tem algum estalo que é, teoricamente, o do produto. Como que eu resolvo isso com o produto, né? Eu até brinco ali que é diferente. Então, se eu fosse vender serviço, eu já teria dificuldade. Né? Porque quando você tem um mindset de produto, o que eu falo muito diferente. O que eu falo muito, Felipe, pro Alan, que tem a mecânica ali da cabeça do empreendedor, né? O que a gente debate muito cara, tem coisas que a gente precisa moldar a cabeça para produto. Porque às vezes a gente... você vai para uma reunião com um cliente, você vai no evento, você ouve o que a pessoa está completamente satisfeita, que ela vê que ela precisa melhorar dentro da operação de e-commerce, ou também o que... putz, isso daqui ninguém está resolvendo. Ou ainda não tem uma solução no mercado, seja serviço ou produto que resolva. E a nossa cabeça vai muito para serviço, né? Não, a gente vai estruturar isso, a gente vai contratar tais pessoas, a gente vai modelar tal processo e consegue entregar. Mas como que é essa cabeça para modelar para produto, né? Tipo, em vez de serviço, né? Igual você comentou, né? Porque a cabeça vai mais ali voltada para o produto. Posso incrementar? A mentalidade é muito observando o que é repetitivo também, para tentar automatizar algo. Como é essa conexão dos pontos, o viés de produto é que você não vai resolver 100% a dor. Teoricamente, você tem que encontrar meios para adaptar aquela resolução. Porque quando você pensa em produto, não é algo nada customizável para cada. Então, se eu quero atender e ganhar escala para atender 1000 e-commerces, 1000 varejos, aquilo, não dá para eu desenvolver um produto para cada varejo desse, porque acaba perdendo o conceito de produto. Então, você tem que pensar de uma forma de desenvolver uma forma genérica e que se adapte. Né? Então, eu não consigo resolver dessa forma, mas consigo resolver dessa forma, tentando abordar o maior número de problemas, resolvendo com uma solução. Então, acho que essa é a grande construção do produto. Né? Como que eu posso resolver esse problema de uma forma, como eu posso dizer, genérica. Né? Entendo. Então, acho que é muito de adaptar ali a ideia para se expandir para diferentes mercados, né? Então, a gente começou com varejo online, agora a gente já está no varejo físico. O futuro, quem sabe, para sair do varejo, né? Vocês querem gamificar o
colaboradores de vocês, querem bonificar quem assiste o podcast. Então, como que se adapta o produto para atender esses problemas diferentes? É interessante isso, porque assim, se a gente pegar para analisar o que a gente pode desenvolver de valor para os nossos clientes, empresas, B2B, vamos colocar dessa forma, as empresas têm problema pra caramba, né? Sim. Muitas vezes alguns evidentes, né, que geralmente é aqueles que já têm muita solução pronta ou muito serviço desenvolvido. E algumas coisas realmente são descobertas ao longo do tempo, né? Enfim, isso aí eu acho que é um papo, né? Se a gente puxa mais para o empreendedorismo, a gente vai longe, né? Tipo, como que você identificou isso? Enfim. Não, a gente poderia até falar de um. Você comentou que você começou na Vetex, né? Eu até às vezes falo que o Felipe Alan também a Vetex é uma fábrica de empreendedor, cara. Tipo, você vê a quantidade de pessoas que saem dali para empreender é absurda. Sim, tem. É um celeiro ali de grandes bons empreendedores. E se a gente faz essa comparação, por exemplo, da Your Views, que tinha um propósito, uma finalidade, né? A gente vem agora para Bonifique, completamente se complementa de certa forma para uma operação de e-commerce, né? Mas qual foi a visão ali para atuar agora falando da Bonifique? Você já tinha identificado, já tinha feito um benchmark antes, enfim? Não, cara, foi curioso assim que, como você disse, né? O varejista tem sempre dores, né? Então, quando... Do microfone? Tá longe? Eu acho que tá longe. Tem que deixar aqui, ó. Boa. Pode tocar. Aqui. Show. Quando a gente começou a criar a Bonifique, a gente ouvia muito daquelas dores de varejista com dificuldade em taxa de recompra, taxa de conversão. Que todo evento que você vai, todo mundo fala que você tem que trabalhar retenção, que você tem que trabalhar recompra, mas dificilmente alguém fala como, né? Como que eu vou fazer isso? Então, a gente começou a estudar o que era feito lá fora, como que a gente poderia ajudar. E é onde veio a ideia da Bonifique, né? Como que eu posso resolver essa dor né, de aquisição. Né? Por exemplo, aquisição aqui no Brasil, né, do varejo em geral, cada vez mais alto. E quem investia lá 10 mil reais e trazia 100, esquece, né? Pode gastar mais que 10 aí, que não vai fazer. Então, como que eu resolvo isso? Então, a gente foi estudar como que a gente pode resolver essa dor. E naquela ideia de produto, você começa a estudar como eu vou trabalhar a taxa de recompra e você começa a encontrar outras formas de que mais problemas eu posso ajudar. Então, hoje com a Bonifique, a gente não só ajuda a aumentar ali a retenção, taxa de recompra, mas como a gente consegue trabalhar com estratégia de diminuição de custo de aquisição, engajamento, né? Então, hoje, por exemplo, a gente é integrado com diversas plataformas de reviews. Né? Então, hoje a Bonifique é complementar junto com essas ferramentas. Que bacana. Falando agora da estratégia em si, né? Quando a empresa ela precisa pensar em algo para estimular o cliente a ser mais fiel a ela. Como que ela pode começar nesse caso, Vinícius? Assim, na parte de estratégia mesmo, o que ela deve pensar, o que ela deve considerar? Muita gente estava comentando antes do episódio, né? Pô, geralmente vai pensar num programa de fidelidade, todo mundo pensa no cashback. Sim. Né? É um item. O clássico, entendo né? eu. Né? É cashback. Você falou programa de fidelidade, é cashback. Exato. Cada empresa também tem margens diferentes, né? Marcas com margens maiores, multimarcas com margens menores. Aí tem que sempre analisar para ver onde se ganha e onde se perde. Mas, enfim, como que funciona essa questão e quais são os primeiros passos? Como alguém pode iniciar essa estruturação? Bacana. Eu gosto sempre... Antes de falar um pouco de lote, eu gosto de citar alguns números assim que eu acho que dá uma base pra gente, né? Então, hoje, estudos mostram, né, que é 7 vezes mais caro você trazer um cliente novo do que fidelizar um. Então, no final, você já está gastando para trazer um cliente. Então, às vezes, muita gente pensa assim, não na margem e tal, mas para adquirir, você já queima ali já está gastando, né? Então, eu acho que é o primeiro princípio que não é diferente no loyalty, você vai ter que investir. É como que eu torno esse investimento mais... rentável, né? Então, de certo, vou ter que investir. O segundo ponto é que, normalmente, a gente olha só pelo lado do lojista. Por que os clientes não são fiéis, né? Quando a gente vai falar com o consumidor, a resposta é: não me sinto engajado nem recompensado para ser um cliente fiel. Então, o que os lojistas estão fazendo para o cliente ser fiel? Então, tem um número que é de 57% dos consumidores compram o mesmo produto de varejista diferente, utilizando primeira compra. Então, eu vou no varejo aqui, compro primeira compra aqui, quero na conta da minha mãe primeira compra, e vai tentando
aproveitar essa primeira compra. E quando você vai perguntar para o consumidor aonde ele centraliza, 72% dos consumidores centralizam suas compras em algum lugar que tem um programa de fidelidade ou algum benefício, né? Então você vê que tem uma dor, que já é um dinheiro investido, o consumidor também tem uma dor e tem a solução, né? E como, né? Hoje todo mundo olha a parte de recompra de um programa de fidelidade. Só que o programa de fidelidade ele pode ir além da recompra. Posso trabalhar, por exemplo, uma parte de atração. Por exemplo, eu posso utilizar o Member Get Member. É o meu cliente indicando outros clientes. Então, se aquele cliente é fiel à minha marca, ele engaja, ele vai indicar. E ele vai indicar qual é o benefício dele. Ele pode ganhar recompensas. E a recompensa não necessariamente pode ser um cashback. Pode ser um produto exclusivo, um brinde, uma experiência. Então, aqui você está trabalhando não só o desconto, porque o desconto ali fica tipo, se todo mundo der 10% de cashback, qual vai ser o seu diferencial? Acaba não se tornando um real diferencial, né? Sabe um outro ponto que eu acho interessante que você trouxe? Quando a gente pensa, por exemplo, em uma estratégia de CRM que vai se conectar, óbvio, com um programa de fidelidade, nós temos aquela questão da análise de base, né? Então, quando vai fazer aquela análise de RFV, por exemplo, você consegue saber ali a parcela dos clientes que mais gastam, por exemplo, com a marca, os que menos gastam e tudo que a gente já comentou aqui em outros episódios sobre isso. Só que eu vejo isso acontecer na prática pelas empresas mesmo muito pouco. Vou dar um exemplo comigo. Tem marcas que eu sou fã. E eu nunca... Assim, não vou parar de comprar, tá? Mas estou dizendo assim, nunca recebi nada diferente. Talvez eu não seja o que mais compre, então pode ser isso. Mas assim, eu imagino que, eu tô num grupo mais específico, alguém mais engajado, eu enxergo que deveria existir um programa que engajasse ainda mais, né? Sim. Ou um direcionado para aquela galera que já não está interagindo tanto ou com o objetivo de puxar. Eu vejo isso acontecer muito pouco, assim, pelas marcas, tá? Não vou falar todas, mas pelo menos que eu estou cadastrado, que eu compro, enfim. Será que é porque dá muito trabalho e a galera não faz? O que você enxerga? Eu acho que o conceito de loyalty no Brasil ainda não é muito explorado, né? Então, acho que a gente tem muito que aprender. Então, você vai lá para fora, tem vários cases, né? Tem Ad Club, Vans Family, grandes marcas que trabalham muito isso, né? E você pegou um ponto legal. Quando você trabalha no loyalty, né? Alguns clientes da Bonifique, né? Posso depois até citar alguns aqui, eles já trabalham nessa parte de níveis. Então, você tem cliente ouro, prata e bronze, cliente VIP, cliente diamante. Então, ali você cria os níveis e já começa a tanto oferecer pontos em dobro para estimular a determinada ação. Então, por exemplo, se você deixar um review com foto, você vai ganhar pontos em dobro, igual a Shein faz, sabe? Legal. E, por exemplo, essas formas criativas, não necessariamente ela está correlacionada com você dar um desconto, né? Não. Então, por exemplo, você ganha ali... Tem clientes nossos que se você é um cliente VIP ali, se você chega em determinado nível, que você chega nas missões ali que eles desenham, você tem produto exclusivo, acesso a produto exclusivo, você tem um frete grátis, você tem acesso a um brinde, né? Então tem cases nossos, né, que dão, por exemplo, chinelo, então você troca seus pontos por um chinelo exclusivo, que é um produto que você não consegue comprar. A gente tem algumas marcas que patrocinam atletas. Então se você atingir o nível lá diamante e juntar aquela quantidade de pontos, você pode trocar por uma camiseta autografada. Quanto que custa essa camiseta autografada, talvez, pro varejista? Talvez um custo marginal, só que isso vai valer muito mais que desconto, talvez, para aquele consumidor, né? Então, você trabalha engajamento mesmo. Aí entra nesse ponto da gamificação, né? Para algumas ações que são executadas, né? Quais são as mais utilizadas pelas empresas ou pelos clientes que você atende aí que funcionam super bem? Legal. Hoje, por si só, você ter benefícios quando você compra, né? Então, você comprar e ganhar pontos pela compra. Isso, teoricamente, ainda no Brasil é o core. Mas o que a gente vê também muito crescendo é o Member Get Member. Então, se o Vinícius indicar o Fê comprar, eu ganho pontos, você vai ganhar um desconto. Então, teoricamente, você está estimulando a recompra do Vinícius. Legal. Então, o Member Get Member bem funcionado bastante. A gente tem subido algumas funcionalidades bem legais, assim, sabe? Que tem bastante potencial. A gente está subindo uma que chama Quiz, né? Onde é que você vai poder fazer perguntas para os seus consumidores e se ele responder,
você pode dar pontos para ele. Então, às vezes, quem quer dar dados hoje? Ninguém quer dar, né? A pessoa fica ali, nossa, vou ter que responder esse formulário, que chato. Então, qual é o estímulo, né? Então, por exemplo, se você é uma empresa de cosméticos, por exemplo, né? Você quer saber se a pele da pessoa é oleosa, se a pele da pessoa é mais ressecada ali, não adianta eu ficar mandando uma pele, produto de pele oleosa. Então, assim, já esse quiz pode avançar ali com um programa de fidelidade. Então, são funcionalidades ali que vem surgindo, que vem sendo bastante chamativa ali para os nossos clientes. Existem estratégias que funcionam melhor para um setor ou para outro? Ou ambas podem ser aplicadas, independente do segmento? Não, isso é bem bacana, Fê, porque não tem uma receita de bolo. Então, não dá para chegar e falar assim, ó, o que a loja A faz vai funcionar na loja B, e mesmo sendo no mesmo segmento. Porque, às vezes, a pessoa que compra é um público diferente. E tem a questão da característica do produto, né, também. Você estava comentando antes da gente começar, né? O nicho ali de segmento de colchão, ele vai ser completamente diferente do segmento de cosméticos. Pet shop também. Eu acho que talvez entraria na motivação, não só de compra, mas da utilização daquilo, né? Porque para pensar. O ciclo de vida, querendo ou não, do produto ali vai durar muito tempo, até mesmo para você comprar uma outra categoria. E às vezes tem marcas que ela nem tem outra categoria de produto, né? Então ela vende colchão, ela não vende travesseiro ali que tem um ticket menor, né? Que pode ter um giro ao longo dos anos maiores. Sei lá, a pessoa troca o travesseiro a cada 12 meses, o colchão vai trocado a cada 8 anos, por exemplo. Acho que entra muito dentro disso da característica de qual o segmento, o tipo de produto também está sendo vendido ali, né? Eu acho que a gente fala muito, não é só do produto, mas é do ciclo de venda desse varejista, né? Porque talvez você não compre um colchão, mas talvez você compre um colchão para o seu filho, você vai indicar para um amigo para ele comprar aquele colchão. Então você trabalha estratégia diferente, né? Então, por exemplo, a Max é um produto que você tem uma recorrência legal, né? Então você vai comprar um suplemento, você vai comprar ali, o ciclo de uso desse produto é mais curto, né? Então se você fizer uma campanha, você vai ganhar pontos aqui, esses pontos vão expirar 60 dias. Então tem esse estímulo, fala, eu já vou ter que comprar o Whey mesmo, já vou aproveitar esse desconto que eu tenho aqui. Então esse tipo de mecanismo funciona muito. A gente tem um cliente, por exemplo, a Toy, que é já diferente da Max Titanium, né? Então que você não compra presente toda semana, todo mês o seu filho, né? Então ele faz um projeto pensando já o ano inteiro. Então quando tiver no Dia das Crianças, ele vai lembrar do meu programa. Então já é uma estratégia que não adianta eu ficar lá e falar, seus pontos vão expirar. Então trouxe 2 cenários aqui que já são diferentes, mas às vezes você pode ter 2 lojas de suplementos que vai ser estratégia diferente, abordagem diferente. Então a gente tem um time ali que dá todo esse suporte, relatórios para desenhar a melhor estratégia ali para o varejista, para o programa. Legal. E pensando assim, né, nessa questão ainda de produtos que são sempre pensados para presentear, né? A gente tem um cliente muito legal no segmento de chocolate, né? Chocolate do Jor, cara, marca incrível. E assim, é um produto de desejo, né? As pessoas compram para presentear alguém. Compra para consumir? Compra, né? Mas tem todo esse aspecto. Então, você tem que pensar em formas de estar presente, né, perto desse consumidor. E, ao mesmo tempo, esse estímulo da compra, ele pode ser influenciado por momentos específicos, né? Então, você deu um exemplo da Toy que entraria aí no Dia das Crianças, por exemplo, que é o pico, o Natal, né? Outros setores, outras datas comemorativas acabam influenciando. A gente vê isso muito, né, Flávio? Em setores diferentes, tá? E aí você precisa pensar nos pontos, né? Não é só na mecânica ali como eu vou dizer, de quantos pontos vai ser cada coisa, né? Você precisa pensar nas datas específicas do segmento, você precisa pensar no produto, e aí tem outros fatores também que influenciam, né? Que nem... dependendo ali do nicho que você você tem que pensar até no posicionamento da sua marca, né? Para às vezes não criar como que eu vou dizer, um programa de fidelidade ser um detrator da marca. Você ganha pontos e não consegue usar por nada, né? Que nem, a gente estava num evento, eu e o Alan, e a gente foi falar com gestores de 16 shopping centers. E aí dentro da rede tem um shopping center lá no Rio de Janeiro que é alto padrão e por aí vai. E o programa deles de fidelidade, que foi lançado, era o benefício de se usar o estacionamento.
Olha. De forma exclusiva. Só que você tá pensando, putz, legal, né? Pô, usar o estacionamento. É um problema, né? Dos shoppings, né? Tipo, a quantidade de carro ali por ele tá. Só que isso aí foi um problema pra rede. Porque começou Você estimula muita Você gente estimula- que quer usar o benefício ao mesmo tempo. Entende? Então, por exemplo, pô, como que é um lugar central do Rio, pô, o cara vai pra praia, eu sou fidelizado lá, eu não vou no shopping. Eu vou deixar o meu carro no shopping e vou pra praia. Então, tem que pensar, tipo, então esse programa eles tiveram até que remover, porque tava gerando esse problema, né, de, fidelizei o cliente aqui usando esse benefício, só que tava gerando outra ação dos clientes. Então, eu acho que também, não sei se você pode trazer benchmarks de, cara, o que realmente não fazer quando vai fazer um programa de fidelidade e o que fazer, né? Então, desde da marca ali que está começando, pensando em implementar o programa e quais são as mecânicas que dá para se utilizar, que Legal. realmente dá certo, né? Bacana. Só complementando o que o Fê falou assim, você consegue fazer várias campanhas, tá? Então, você tem, assim, marcas que fazem pontos em dobro no Dia dos Pais, pontos em dobro em determinado produto. E quando eu falo pontos, pode ser cashback também, tá? Então, você consegue fazer campanhas, por exemplo, no Dia das Mães lá, que talvez possa ser uma venda, vou dar pontos em dobro, porque eu já sei que as pessoas vão comprar e vou tentar utilizar o mecanismo de pontos para continuar fazendo essas pessoas comprem. Então, dá para você fazer esse viés em produto, categoria. Então, tem marcas, né? Então, ela falou assim que o cliente compra muito computador. Só que não compra computador todo mês, mas você compra, pode ser um monitor. Então, existe campanha que fala assim, você tem pontos aqui, os pontos valem mais nessas categorias. Então, vocês conseguem desenhar essa complementariedade, desenhar estratégias de, talvez uma data de aniversário, ele ganhar um gift ali, falar, seu aniversário você vai ter tantos pontos para resgatar por algum produto. Então, você consegue trabalhar até nesses produtos ali que são produtos de desejos e tudo mais, né? E é legal essa estratégia que você comentou, até para desovar estoque, né? Às vezes você tá com um baita estoque parado lá, se a pessoa não quer comprar... dar desconto, né? Você não quer dar desconto, mas você dá mais pontos pela aquisição daqueles produtos. Exatamente. Pegou bem, tem bastante cliente que faz isso. E aí, voltando ali, o que a gente sempre fala é você tentar entender quem é o seu consumidor. Né? Então, o que vai chamar a atenção? Então, a gente tem lojas assim de alto padrão. Então, não adianta você dar R$100, R$200, que não vai ser isso. Se a pessoa está comprando uma bolsa de R$5.000, não vai ser R$100 que vai motivar ela a ir lá e comprar outra bolsa. Mas talvez se você criar uma exclusividade de um produto, que você só consegue trocar com pontos, coisas do tipo, então pode ser que chame a atenção. Então o que a gente sempre fala é entender o programa, né, como um todo. Não achar que você vai desenhar o melhor programa na primeira versão, porque um programa não é de curtíssimo, nem de curto prazo, é de médio e de longo. Então não adianta que você vai colocar, vou colocar um programa de fidelidade aqui, vou criar uma campanha aqui, vou colocar um estacionamento e achar que no dia seguinte, no mês seguinte, eu desenhei o melhor programa de fidelidade. Então, para você que está acompanhando esse conteúdo, não posso deixar de falar aqui, passar um recadinho para você, gestor de e-commerce. Se você quer quebrar a barreira aí dos seus 300 mil de faturamento por mês, quer atingir um patamar maior, eu convido você a conhecer a Ciclo E-Commerce através do QR Code que a gente vai deixar aqui na tela. Para você que está nos ouvindo, www.cicloecommerce.com.br. De forma resumida, a gente consegue te ajudar em alguns pilares para acelerar crescimento. Primeiro de todos, mídia. Então, se você quer expandir a aquisição de clientes, a gente ajuda a sua empresa na parte estratégica e na parte tática também para fazer isso acontecer, entregando o melhor ROI possível. Segundo passo, CRM. Então, explorar muito bem a sua base de clientes e ajudar com que você consiga ter mais recompra. Um dos temas que a gente está falando aqui hoje, né? A gente ajuda também criando estratégias e expandindo ainda mais via Retail Media. Então, se você está presente no Mercado Livre, na Amazon, na Shopee, por exemplo, e são canais que têm aderência com o seu tipo de negócio, a gente consegue fazer mídia e entregar um ROI muito bom nesses canais também. Então, novamente, convido você a conhecer cicloecommerce.com.br, QR Code aqui, e no site, pessoal, tem todas essas soluções detalhadas e mais de 300 projetos que a gente já tocou, incluindo os cases detalhados de como que funcionou, qual era o desafio dessas empresas e o resultado que a gente gerou. Então, fica aí o convite para vocês.
Boa. Recado dado? Tá bom, agora a conta tá Recomendo. paga. Daqui a pouco tem um recado do Vinícius também, né? Mas bora lá, Vini. Você falou um ponto interessante que é o seguinte, que é a questão do prazo, né? Porque assim, muitas vezes você vai ter uma ideia de um programa de fidelidade, né? Aquela primeira ideia que vai para rodar. A gente sabe que tudo pela primeira vez nem sempre dá certo. Mas na segunda pode dar muito certo, na terceira melhor ainda. Mas qual que é um período legal para uma empresa avaliar, né, aquele plano que ela montou? São 3 meses, 6 meses, 1 ano. Eu sei que isso pode variar, né, de empresa para empresa. Mas na sua experiência, qual que é um período legal para avaliar a eficiência de um programa de fidelidade? Legal, Fê. Isso realmente varia, né, de cliente para cliente, também muito por causa da base. Então, quanto uma base é maior, você tem um volume maior para fidelizar, né? Então, eu acho que isso importa bastante. Mas a gente consegue desenhar algumas estratégias que a gente consegue lançar o programa de fidelidade, a gente consegue fazer um retroativo ali, né? Vamos bonificar quem comprou nos últimos 60 dias. Então, a gente já consegue trazer aquela pessoa... que já fez uma compra, que já comprou, já deu um tempinho ali da sua compra e já consegue retomar. Então, isso dá uma acelerada também no programa. Então, eu digo que 3 meses você já consegue ver o potencial total do seu programa. Claro que você não vai atingir o ápice ali de resultado, mas em 3 meses ali você já tem entender qual que está o comportamento, como que vai ser essa parte de níveis que você pode desenhar. Então, até vocês perguntaram o que às vezes as pessoas erram, né? Então, as pessoas acham que no começo eu já tenho que lançar todas as features de um programa de fidelidade. Só que às vezes ele perde aquele gatilho de falar, acabei lançando o programa aqui. Agora você vai ganhar pontos pela sua compra. Agora você vai ganhar pontos por ser indicar um amigo. E vai fazendo essa comunicação. Agora você, além de ter pronto, você tem ali o programa de níveis. Se você chegar nessa missão, você é o cliente VIP. Então, se você faz tudo isso... é um balde de informação para as pessoas tentarem entender ali, uma avalanche. E às vezes não tem nem braço, né, para conseguir fazer isso. Né? Então fica muita informação, né? Então a gente tem um desenho ali que em 3 meses a gente consegue lançar, fazer a divulgação de todas as features, né, do Indique Ganha. Então primeiro eu tenho que fomentar que ele vai ganhar pontos comprando. Depois disso eu tenho que fomentar que ele vai ganhar pontos indicando. Então acho que 3 meses, eu acho que você já consegue ver a curva ali, mas tem clientes que no primeiro mês assim já dá ROI super relevante. Assim. Cara, mas eu vejo que 3 meses para validar uma ação é um período legal, assim, para testar, sabe? Seja um programa de fidelidade ou uma campanha nova. A gente pelo menos indica, né? Pega os seus 3 primeiros meses para avaliar com calma, mesmo porque o ciclo de venda ou lá do cliente de compra, ele pode mudar dependendo do segmento da empresa, né? Aí eu vejo o seguinte, talvez aí para quem esteja nos ouvindo que tenha produtos de grande recorrência, aí eu acho que é interessante pra caramba. Sim. É provável que o retorno seja mais rápido, né? Tem clientes que chegam pra gente, né? O varejista fala assim, não, eu quero implementar esse mês. Só que você vende, sei lá, perfume. Você não compra perfume 1 mês e 15 dias outro. Você tem uma janela maior, existe uma janela maior. Então, você não pode achar que você vai vender, por exemplo, um colchão hoje todo e 15 dias você vai vender outro colchão. Então, é muito que a gente pergunta, você sabe qual é o seu ciclo de venda? Até eu acho que vocês podem ajudar, né? Onde vocês ajudam lá é desenhar essa estratégia com varejistas, porque muitas vezes ele não sabe, né? Como que é o tempo de uma compra e outro ciclo, não tem essa visão. Então, 3 meses você já pega, um ciclo bacana ali, que já dá para ele experimentou, testou, então mesmo colchão, talvez ele comprou um colchão, 3 meses já deu tempo ali, mais 100 dias ali para ele testar, gostei, vou comprar o outro ali para minha outra casa de campo, ou para o meu filho, ou para um outro quarto. Então você já começa a 3 meses ter esse ciclo de compra já bem alinhado ali. Eu costumo conversar com alguns clientes, eu acho muito legal sempre avaliar o portfólio de produtos para pensar nas ações em cada canal. Né? Por quê? Tem muita empresa que ela cresce muito rápido, bem até o faturamento, muito e-commerce cresce bem, só que muitas vezes ele tem uma dependência muito grande em algumas categorias específicas que ele tem no site. Nem todos eles têm uma diluição mais equilibrada, né? Alguns produtos com ciclo muito longo e outras com ciclo baixo. Eu acho que é inteligente a gente pensar sempre em complementar esse mix. Né? E é engraçado que a gente sempre vai falar desses assuntos, a gente volta sempre na base dos 4 P's do marketing, né? Considere preço, produto, praça para promover.
né? E aí eu penso muito nisso e sempre converso. Poxa, o que a gente tem aí nesse mix de produto? Principalmente para quem revende ou é multimarca, é sempre buscar a oportunidade de agregar mais produto de marca de qualidade no portfólio. Sim. Porque às vezes você tem um produto que ele vai encaixar muito bem com... Vamos supor, você deu um exemplo do segmento de colchões, né? Você pode ter até um ciclo maior, mas nada impede de ofertar produtos que você tenha um ciclo menor, né? Seja um travesseiro, seja um lençol, um cobertor. Tem como complementar essa venda, né? Tudo tem como complementar. E eu vejo que esse esforço, às vezes, poxa, eu tenho que pesquisar, eu tenho que analisar, estudar. Sim, mas no final das contas isso pode gerar muito resultado, principalmente pensando num programa de fidelidade, né? E hoje o programa de fidelidade ele é um marketing de relacionamento, né? Então não é só, como eu disse, às vezes a gente olha muito para recompra. Mas se você bonificar o cliente que segue você nas redes sociais para compartilhar isso, né? Igual eu falei, se você bonifica ele para... cada ação é uma microação ali então, que ele vai tendo, né? É essa que eu acho que a gente é o grande gatilho. Assim, a gente não só pensar em recompra, é associar isso a outras partes de engajamento também, que tem as coisas indiretas também, né? Que a gente às vezes Que nem não você olha, comentou, é uma baita de uma prova social, né? Você vai dar um ponto ali para um cliente baseado num comentário ou às vezes num compartilhamento de algum conteúdo que ele produziu com o seu produto. É o que até a gente trouxe, tanto em vídeo quanto a gente conversando aqui sobre a parte de ads, né? De anúncios. Tem aquele formato novo de anúncio, que não é formato novo, né? O formato que está mais performando é aquele UCG, que é o criado pelos usuários, né? Então, isso dentro de uma estratégia de... Pô, imagina, você puxar isso de uma estratégia de fidelidade e cruzar junto com mídia paga, por exemplo, você gamifica o cliente ali com a pontuação, consegue esse conteúdo aqui gratuito de alguém... fazendo a utilização do produto e ainda consegue fazer a etapa de mídia com prova social. E é isso. Então, isso vai gerar uma maior venda, talvez sua aquisição vai ser melhor, porque sua taxa de conversão aumenta. Então, assim, eu acho que dá para você usar o programa de fidelidade muito além do que só a etapazinha da venda ali. Você consegue trabalhar atração, conversão, engajamento. Então, acho que dá para trabalhar e a recompra ali acaba sendo... complementar, né, no final. Acaba sendo uma consequência de um bom programa de fidelidade, vamos resumir dessa forma, né? Falando de alguns cases, Vini, tem algum que você possa compartilhar, que você acha muito legal? Não, vamos aproveitar para perguntar mais de um, né? Tem cases que você pode, né, compartilhar com a gente e ações específicas mesmo. Poxa, Felipe, ó, esse cliente, ele montou um programa desta forma para ele resolver desse jeito. Esse outro, ele foi para outro caminho. Acho que é legal para o pessoal entender o quão customizado é fazer isso, né? Legal. Eu costumo citar, acho que que eu acho bem legal, que é o Empório 4 Estrelas. Ele vende produtos naturais e tudo, e ele tinha uma loja, tem algumas lojas físicas e uma loja online. A loja online, ela vendia um ticket médio bacana, bem maior do que as lojas físicas, só que a frequência não era tão alta. Então, se você comprasse lá, você ia demorar um tempo maior. Então, ela falou assim, eu vou desenhar uma estratégia aqui, que eu vou colocar uma inspiração nos pontos. Porque o cliente fez uma compra, vou falar que os pontos dele, o cashback vai expirar para ele voltar antes. Já na loja física, as pessoas iam comprar toda semana. Só que o ticket era menor. Porque ela falou, para você ganhar um cashback, um desconto para a próxima compra, no fidelidade ali, você tem que gastar mais de tantos reais. Então você vê que era uma dor diferente, era a mesma empresa, só que dores diferentes no canal. Através do programa de fidelidade, ela conseguiu aumentar o ticket médio do físico e aumentou ali, diminuiu o tempo entre uma compra e outra dentro do online. Então assim, eu acho isso bem legal, porque você vê que são dores distintas para o mesmo varejista. Então, se eu não me engano, ele aumentou em 40% o ticket médio. Que legal. Então, um impacto gigantesco. Depois, quem tiver curiosidade, entrar no nosso blog lá. Tem um case bem bacana da Empório 4 Estrelas, recomendo. Qual que é o endereço do blog, Vini? blog.bonifique.com.br. Legal, a gente deixa aqui na descrição também. Então, você tem vários cases nossos. Então, acho que a Empório é bem bacana, né? Porque conseguiu mesclar os dois.
A gente tem a Toy, né, muito baseado naquilo que eu falei de conteúdo, né, gerado pelo próprio cliente. Então, a Toy teve um aumento de 350% nas avaliações. Então, acho que é um número, ele mais que triplicou a quantidade de avaliações no site dele, muito voltado a essa parte de você ganhar pontos em cima da avaliação. Então, acho que isso aumentou muito conversão, aumentou ali até em troca, né? Porque a pessoa está entendendo muito bem como é o produto ali e se adequa melhor a você. E tem a Max também, né? A Max trabalha uma parte de níveis ali, bem legal também. Que eles têm um nível ouro, prata, bronze, diamond ali. Então, ele consegue trabalhar muito aquilo que você falou, né, Fê? Pô, eu que compro 5 vezes, eu teria que ser mais exclusivo recompensado, ali, né? Okay, então, são cases, né, que a gente consegue ali no nosso blog falar. Então, são 3 clientes aí que a gente tem com bons resultados, né? Hoje a gente tem mais de 410 programas ativos. Legal. Então, acho que citei alguns aqui, mas no blog tem outros. Lá tem um da Amara também, que a gente aumentou muito o faturamento deles, muito por... Eles vendiam painéis solares, né? Uma grande empresa. Então, com implementador lá, o instalador, ele vai comprar onde tiver o produto. Então, assim, quando ele centralizou ali, os representantes acabaram centralizando mais neles ali. Então, no caso, esse case aí, eu acho que está na Valor e na Exame, por exemplo, foi um case bem bacana. Eles fizeram um programa de fidelidade com os representantes? É que no final das contas, o maior público deles, quem compra, por exemplo, você vai instalar um painel solar na sua casa, você não vai você comprar. Então, quem compra provavelmente vai ser o instalador ali e tal. Então, praticamente é uma pessoa especializada. É como se fosse um arquiteto, um designer de interiores ali, que acaba indo numa loja para selecionar o que faz sentido. Então, sim, teve bem bacana. Então, assim, a gente tem desde caso de aumento de faturamento, aumento de review, diminuição de CAC. Então, a Toy usou muito aquilo, né, na data sazonal. Vou falar, você tem pontos, por que você vai no meu concorrente aqui, procurar se você já tem benefício aqui? Então, ele teve uma diminuição no CAC ali de 32%. Poxa, então, legal. Então, você consegue ter uma visão realmente 360 com o programa de fidelidade. Então, você varejista que quer desenhar uma estratégia de diminuição de CAC, aumento de recompra, aumento de faturamento, você consegue com a bonificação. Não, para dobrar o faturamento não é só colocar mais dinheiro em mídia, né? É o que a gente debate com muitos gestores, né? Eu acho que assim, o programa de fidelidade não vai te tirar, por exemplo, vou falar, agora você acaba com a sua mídia aí que você vai viver de programa de fidelidade. Eu acho que não, porque hoje ali você pega bens de mercado entre 30% e 40%, é um programa de fidelidade que você vai conseguir. Então, você vai continuar tendo que trabalhar a atração, mas você pode tentar reduzir o custo disso, né? Se o Vinícius indica, o Flávio, qual é o custo disso para você? É o Vinícius ganhar pontos para fazer uma nova compra. Então, no final, você está ajudando ali, aumentando o LTV do Vinícius e diminuindo o custo de aquisição de outro cliente, através do seu própria base ali de Member Get Member. Legal, Vini. E essa discussão é legal, assim, a gente sempre tem essa reflexão também para os clientes, para o pessoal de e-commerce, né? Buscar alternativas não só para gerar receita, a gente sabe que no final das contas tudo isso é para gerar uma receita ou uma economia para a empresa, mas no meio do caminho tem toda a questão de envolvimento do cliente no processo. O quanto ele interage com a empresa, o quanto ele gosta mais da empresa. Porque já pararam para pensar nisso? Como é que se mensura se aquele cliente ele começou a gostar ainda mais de uma empresa ou não? Será que é só na compra? Não, às vezes é num comentário, numa recomendação, num compartilhamento. Então, a gente reflete muito isso, Vini, assim, por mais que nós fazemos mídia, tem hora que a gente olha para um cliente e fala para o cliente, olha, o investimento em mídia ele tá ótimo, tá tendo um ROI legal. Não, que eu fiz a pergunta pro Vinícius é porque às vezes o time senta com o cliente e fala assim, cara, não é só colocar mais dinheiro. Tipo assim, você pode até aumentar, porque ele acha que vai ser aquele crescimento. Uma regra de ROI, eu vou ter regra regrinha de 3. Eu vou colocando mais, vou colocando mais. Aí. Não, você pode até aumentar faturamento, só que, você quer otimizar CAC aí, você quer eu quero ter mais conversões com o mesmo investimento. Se fosse traduzir, né? Você coloca mais depoimento lá. Que nem na época da Your Views, né? Tinha clientes que usavam Your Views, que você comentou, né? A própria Pharma, né? Do Igor.
Cara, colocava lá no site, a taxa de conversão subia, porque você tem prova social, um dos fatores que aumenta a taxa de conversão da loja. E esses pequenos incrementos na operação faz toda a diferença. Total. Tem muita empresa com marca boa que a gente atende, Vini, que ela escala na mídia e a gente sempre recomenda implementações de um programa de fidelidade, de uma estratégia de CRM, de expansão para novos canais, até para os nossos parceiros que são focados em SEO, né, para ajudar também a aumentar essa participação. Por quê? Para você conseguir ter um retorno de investimento bom e, ao mesmo tempo, você ter uma operação que tem uma margem boa lá na ponta, não é um único caminho que vai fazer isso. Muitas vezes tem setores que só mídia é difícil. Por quê? Porque é caro aquele segmento. E aí essas alternativas elas vão complementando ao ponto de controlar esse custo e manter crescimento saudável. Então, para quem está ouvindo, seja curioso mesmo, né? Acho que essa é a minha provocação. Tem que ser curioso. Ouviu falar da Bonifica, ouviu falar... Vai lá no site, vê o que é, vê case. Tem interesse. Chama o time comercial para conversar. Conversa, E importante. hoje eu acho que é super bacana, né? Que a gente tem até em primeira mão para vocês aí, a gente está criando um Bonifique Academy, né? Pô, que legal. Que é exatamente para ajudar, né? Tipo, como que você cria uma estratégia de loyalty? Porque aquilo fala assim, todo mundo, a primeira pergunta é quanto isso vai comer da minha margem? Porque, pô, às vezes nada, não precisa ser um desconto. Pode ser uma experiência que o cliente vai... Por exemplo, você já patrocina, clientes nossos que patrocinavam eventos, né? Eventos famosos. Pô, quem compra lá... Pô, é fã, seu provavelmente é fã do evento que você vai patrocinar. Então tinha marcas nossas que patrocinavam o Arnold, lá o evento de físico. Por que você não dá esse ingresso? Você já está patrocinando, você deve ter uma cota de ingresso. Por que você não coloca lá para os seus clientes que têm mais pontos uma recompensa dessa? Né? A gente teve uma época, a gente foi acelerado pela Boticário, né? E a Boticário falou, pô, eu quero oferecer experiências. Então meus clientes que tiverem mais pontos vai ganhar um dia aqui de maquiagem numa loja modelo nossa. Qual é o CAC disso? Qual é o custo disso? A loja já está lá, pô. A pessoa já está lá para maquiar. Qual é o custo disso? É marginal. E às vezes a pessoa vai gratuitamente e ainda compra na loja física. É isso. E faz mídia. Hã? O cliente faz a mídia. Pô, vim aqui, porque olha que legal. a primeira O cliente coisa... vai indicar compra lá para quê? Para ela ganhar mais pontos para... Exatamente. É porque assim, ó, a gente pensa às vezes, puxando agora um pouquinho a pauta... Não vou puxar a pauta de influenciadores, mas assim, falando um pouquinho dessa questão da influência. Todo mundo é influente até certo nível, né? Sim. E eu não me refiro a você ter muita gente te seguindo ou pouca gente. Você tem um nível de influência para quem te segue e acompanha o que você faz. Tal. Então, essa ideia de, poxa, você bonificar ali os clientes mais engajados e trazer experiência, além de você proporcionar isso, você também faz mídia através deles. Porque as pessoas, elas sempre compartilham experiências boas. Sim, aquilo total. que elas gostam. Ela vai lá e grava um Easter, recomenda se foi no restaurante X, se comprou numa loja Total. Y. Então, eu compacto muito dessa ideia aí também. Ninguém compartilha uma frustração, né? A não ser no Reclame Aqui. É verdade. Lá é o único site que você coloca a sua frustração. E Vini, pra gente fechar aqui nosso tema, né? Vamos falar de tendência no teu setor aí de programa de fidelidade. Legal. O que vocês estão vendo daqui pra frente? Qual que é a tendência e qual é o movimento que as empresas estão fazendo, né? Bacana. Eu acho que o cashback ainda está muito em alta, né? Então muita gente procura Bonifique querendo não um programa de loyalty, mas um programa de cashback. Mas isso já vem me tornando padrão, né, em muitas das marcas. Então todo mundo está dando cashback. Isso até mudou um pouco o comportamento do consumidor. Então se eu ia lá gastar R$1.000 e sei que eu vou ganhar um cashback para gastar, eu dou uma segurada na minha compra para ir lá comprar. Então cashback já... O consumidor já entendeu como funciona o cashback. O cashback já não é tão um diferencial competitivo, né? Mas ainda não está em decadência, né? Ainda acho que tem ali um bom caminho. Mas o que a gente viu, que são empresas que já estão há mais tempo com cashback, vê que isso não é sustentável a longo prazo. E aí ele começa a vir trabalhar outras estratégias de... Podendo ser um brinde, podendo ser uma exclusividade, recompensar não todo mundo com cashback, mas fazer essa segmentação, trabalhar outras formas de gamificar essa jornada, né? Então não vou só gamificar a compra, porque
O review, como a gente falou bastante aqui, é importante. O encantamento ali, talvez na data de aniversário da pessoa, se ela indicar um amigo. Então a gente vê que muitas das empresas que já estão um determinado tempo no cashback, já migrando para esse modelo. Então a gente tem grandes marcas que trabalhavam somente com cashback, agora trabalham com o conceito de loyalty mesmo. Então acho que essa vai ser a grande mudança. E cada vez mais ter essa jornada gamificada, né? Então, acho que é a grande tendência aqui pra gente. Não sei se vocês estão de olho nisso ou vocês enxergam como uma tendência, né? Bombou muito na época ali da pandemia NFT, né? Eu vi algumas empresas usando a NFT como ferramenta de empresas, né? Eu vi, por exemplo, o Cruzeiro Futebol Clube, eu vi um case deles, então, que eu achei interessante, né? Que como é metadados do NFT... Eu vi, sei lá, se tem um NFT exclusivo seu lá, né? Que o determinado ângulo de uma foto ali de um gol ficava dentro desse NFT como ingresso, né? Você não perde esse NFT. Você enxerga não só NFT, mas tem alguma outra tendência que você vê, pô, acredito que pro futuro tá vindo de fora, algo... Que nem o cashback, ele veio de fora também, né? Você enxerga que tem alguma outra tendência similar a cashback tendo bastante crescimento lá fora? Quando você diz em relação à fidelidade ou como um todo? Assim? Fidelidade mesmo, se tem alguma mecânica nova surgindo ou não atualmente. O que a gente vê algumas coisas lá fora é você tentar entender muito comportamento, né? Então a fidelidade não ser uma ampla, mas muito orientada a comportamento. Então hoje se a gente está falando aqui de engajamento, aniversário, curtida, é muito orientado a comportamento. Então está saindo uma tendência de padronização e personalizado para o indivíduo, né? Então, se você pensar num futuro, o programa de fidelidade na marca A e B tem que ser diferente para o Vinícius e para o Felipe e pro Flávio. Porque eu gosto de uma coisa, você gosta de outra, então a gente tem trabalhando, né? Tá estudando como que a gente poderia aplicar, por exemplo, inteligência artificial para entender o comportamento e falar, pô, o Vinícius gosta mais de brinde, o Felipe gosta mais de desconto. Então, para o Vinícius tem que oferecer brinde. Então, a gente está olhando muito que depois, futuramente, vai ser provavelmente tendência, assim, tipo, exclusivo baseado em comportamento. Legal. Legal. Matou minha dúvida. Vini, queria agradecer você por esse episódio com a gente. Foi muito legal. Foi, se eu não me engano, do podcast, foi o primeiro podcast sobre programa de fidelidade. Assim, a gente tem vários materiais sobre, mas podcast foi o primeiro. E eu curto bastante, bem mais legal o material de vocês lá. Vocês postam lá, eu dou uns comentários lá que é legal. Legal, cara. E assim, a gente fica muito feliz por você ter aceitado o convite, compartilhado um pouco com a gente tua visão, né? E o que vem funcionando aí no mercado. E eu queria que você deixasse, né, aquele recado aí para os gestores que estão nos ouvindo, como eles podem conhecer a Bonifique, né? Ver os cases, ver as soluções, agendar uma reunião também. Bacana. Fica à vontade aí. Primeiro, agradecer o espaço, né? Acabou que o assunto é amplo, né? E a gente tenta ficar aqui mais resumidamente, né? Mas, pô, aqui eu só sou a cara, a gente tem muito especialista lá dentro da Bonifique, então tem gente que estuda isso diariamente lá, então tem especialista que vai ajudar na estratégia. Então, eu sou só a cara aqui que está tentando passar um pouco do que eles sabem lá na Bonifique. Então, caso vocês queiram desenhar um produto de fidelidade baseado em benefícios, hoje a gente está integrado praticamente com todas as plataformas, tanto no online quanto no físico. Só entrar no nosso site, chamar a gente lá, tem um formulário de contato, que o time vai entender qual é a necessidade de vocês desenhar uma melhor estratégia em conjunto ali. E aí, quem quiser conhecer é bonifique.com.br, tá? Bonifique com Q mudo. Então, acho que talvez depois a gente pode compartilhar ali no... A gente coloca o URL Deixaremos a URL aqui na descrição. Então, apresentar cases, né? Como eu disse no blog, tem bastante conteúdo legal lá. Show de bola, Vini. Obrigado novamente. Foi um prazer, Flávio. Mais uma vez, tem um recado aí para deixar? Se você tem... Cara, quer que a gente se aprofunde mais, talvez, num tema, né, de programa de fidelidade ou algum outro assunto, pode mandar lá no @, Ciclo E-Commerce ou no @RoyConcast. Manda lá no inbox, deixa um comentário aqui também no vídeo. Você que está ouvindo no Spotify, tem bastante gente que ouve no Spotify, mais do que no YouTube.
E eu espero aí que o público do Spotify comece a interagir também com o nosso perfil. Vai lá, dá uma avaliação lá. Eu quero medir, hein? Eu quero que vocês coloquem mais avaliações lá no nosso Spotify lá, que tem, cara, é quase o triplo de gente que escuta do YouTube e escuta no Spotify. Então, quero que esse legal. público interaja mais com a gente. Vamos ter que gamificar aí, criar. Mas se você, só se você não se você estiver ouvindo, né? Tá ali no carro, ali não esquece do Waze, escuta, depois você faz a. Depois você mexe, né? depois você mexe no celular. Boa. Bom, é isso, pessoal. Do meu lado aqui, agradeço se você acompanhou esse conteúdo até aqui. Deixe seu comentário, né? Compartilhe com mais pessoas, se inscreva no nosso canal. Do nosso lado aqui, a gente deseja muito sucesso, um grande abraço e boas vendas. Valeu.